Meus amigos, o Vasco subiu. O que foi um mantra durante toda a Série B, rodada após rodada, o Vasco sobe, o Vasco sobe, o Vasco sobe, o Vasco sobe. Em determinado momento, deixou de ser só um desejo, deixou de ser uma análise, deixou de ser torcida, para virar para os vascaínos quase uma reza, porque em campo o time não estava correspondendo nem demonstrando essa confiança de uma frase que é tão afirmativa: o Vasco sobe. Pois bem, o Vasco subiu. E como ele subiu, talvez os vascaínos só entendam daqui a alguns meses, talvez só em 2023, olhando para trás com mais calma, com menos agonia e entendendo quais foram os jogos-chave dessa campanha. Porque na reta final, o Vasco fez um esforço danado para não subir. Sobe na quarta colocação, com os mesmos pontos do Bahia, 62, e tendo uma grande agonia para contar ao longo de 38 rodadas. Um time que não chegou a convencer, não chegou a encantar, mas em algum momento até empolgou, com uma sequência aqui e outra ali, lampejos do que é o gigante Vasco da Gama. Desproporcional ao que o time apresentou na regra. Na regra, foi uma Série B muito aleatória do Vasco, que, de novo, se teve aqui uma ou outra faísca de empolgação, num geral, deixou só motivos ou mais motivos de preocupação para o seu torcedor. E agora, não cabe aqui talvez a análise do que foi o jogo, porque o jogo do Vasco, o jogo do acesso, a vitória diante do Ituano, ela é um resumo de toda a Série B do Vasco. Uma Série B no limite, longe de ser brilhante, extremamente limitada, e em alguns momentos ganhando pontos e ganhando jogos, jogando mal, como aconteceu em Itu. O Ituano fica pelo caminho, tinha uma sequência muito forte até a decisão. Nos últimos 10 jogos, tinha perdido só 2, e essa sequência fez com que muito torcedor do Vasco parasse para ver o jogo, entendendo que o seu time talvez não fosse o favorito, mesmo jogando apenas por um empate. E aí o desenho ele foi o melhor possível no meio de toda essa agonia. Um pênalti ao seu favor para o Vasco e uma expulsão do Ituano com menos de 5 minutos. O Vasco abriu o placar com o Nenê, que no final das contas acho que é um dos grandes símbolos desse acesso. Um cara que não desistiu do Vasco, que se recusou a desistir do Vasco, que se recusou, inclusive, quando muitos acreditavam, não tem nada mais a render, vai se aposentar, para de jogar. Ele disse, não, porque eu posso ajudar. E ele pôde. Se num Vasco desorganizado, pouco brilhante, desorganizado, muitas vezes desorientado, o Nenê foi, em alguns momentos, bola de segurança, foi um cara de segurar a bola e a posse de bola e os nervos do time, e entregou números que para um cara dessa idade, nesse contexto bagunçado, eu diria que são números bem aceitáveis. Como o Raniel, por exemplo, que ficou fora, voltou para o jogo em Itu, foi importante, inclusive, no pênalti obtido. Não dá para negar que ele não briga ou ele não se importa. Porque isso eu acho que é uma lição que fica desse Vasco. Com todas as limitações, com todos os defeitos, com todos os problemas, e foram muitos ao longo de 38 rodadas, todo o Vasco sabe bem detectar cada limitação, cada problema, inclusive sem confiar no seu treinador. O Jorginho sobe o Vasco, mas o Jorginho talvez não suba de patamar na análise que se tem em cima dele. Um trabalho ruim, um trabalho no limite, com decisões equivocadas, incluindo o jogo em Itu, quando em determinado momento ele tira e passa o recado para o Ituano de que dali para frente seria defesa contra ataque, ou ataque contra defesa. Mas como a perspectiva aqui é do Vasco, foi uma defesa contra um ataque, sem nenhuma alternativa de contra-ataque. E o tempo inteiro o Ituano em cima, o Ituano em cima. Outro jogo ruim, como eu disse lá atrás, 22 finalizações do Ituano, 64% de posse de bola do Ituano, 6 finalizações no alvo, brigando
pelo menos a 3 ou 4 ótimas defesas do Thiago Rodrigues. Ora chamado de Batman por conta da máscara, já foi esculachado pelo torcedor do Vasco e por outras torcidas até, mas no jogo do acesso, talvez tenha sido ele o grande nome desse Vasco desorganizado, desse Vasco desorientado. E voltando ao Jorginho, no momento em que ele escolhe tirar alguns nomes, incluindo o Nenê, ele passa um recado muito claro de que dali para frente o Vasco não jogaria mais. Ele se defenderia e torceria para não tomar o empate e de repente uma pressão até maior para uma virada. E em muitos momentos, até por conta desse cenário caótico, o Thiago foi fundamental. Então assim, o acesso do Vasco ficou para a última rodada por culpa do Vasco, por incompetência do Vasco e em vários momentos por falta de fôlego também de concorrentes, porque quando o Vasco ficou em sequência ruim, pouca gente conseguiu de fato encostar para incomodar. Sampaio e Ituano foram duas exceções, mas que de fato na hora do vamos ver acabaram falhando. O Vasco sobe, salva a temporada e joga o investimento do seu novo dono da 777 para 2023 com um pouco mais de sentido, porque não subir significaria caminhar para um outro lugar em termos de investimento. Com o acesso, o Vasco pega uma bifurcação e vai para um lugar bem mais otimista. Precisa planejar, vai precisar reforçar, manter vários dos jogadores que estavam ali, que deram algum tipo de caldo, e pensar, obviamente, num comandante, não imagino, por tudo que fez ou deixou de fazer na Série B, que o nome ideal para o Vasco 2023, com reforços, com SAF, com perspectivas, com esperança, com Série A no calendário, eu não acho que esse nome seja o Jorginho. Mas o que eu queria dizer lá atrás, e que acho que é o mais importante desse acesso do Vasco, eu já tinha conversado isso algumas vezes em programas que a gente faz na TNT, com todas as limitações desse Vasco, as reações dos jogadores nos piores e melhores momentos, e hoje, por exemplo, com o acesso, é um grupo que se importa com o Vasco. E acho que o torcedor, ele pode não ter se visto representado na técnica, na tática, na organização do time. Mas eu acho que em vários momentos esse torcedor do Vasco se viu representado pelo que o time sentia, para mais e para menos. Esse foi um Vasco que se importou com o Vasco. Esse elenco se incomodava, sofria, em algum momento até se desesperava, demais até, da conta. Porque esse desespero tinha que ficar da arquibancada para lá, né? A partir do momento que ia para o campo, acho que em vários momentos esse se importar demais atrapalhou. Mas o Vasco subiu. Subiu hoje com um sentimento para o torcedor, imagino, de alívio, de alegria, mas a partir da segunda-feira acho que vai ser já de preocupação para não voltar para essa Série B. Esse é um Vasco que sobe e que não dá tantas garantias de segurança assim para o seu torcedor, mas dá esperança de que vai ter investimento, de que vai ter sempre a paixão ao seu lado ali para sustentar e para carregar o Vasco. E a torcida do Vasco carregou o time em vários momentos dentro de São Januário, e se não fossem os resultados em São Januário, provavelmente o Vasco não teria subido, matematicamente também não teria. Então é um Vasco que para 2023 vai ter que mudar muita coisa. Porém, acho que um ponto foi positivo na campanha da Série B. O Vasco encontrou um grupo de jogadores que, por mais limitado que fosse, por pior que fosse na análise do torcedor, me pareceu, olhando de fora, um grupo que se importou com o Vasco. E quer queira, quer não, subiu o Vasco, conforme o seu torcedor criou e gritou durante toda a Série B. O Vasco sobe, o Vasco sobe, o Vasco sobe, o Vasco sobe, o Vasco sobe. Bem, agora já dá para cravar. O Vasco subiu e precisa continuar lá, né? Para não descer de novo. Beleza? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo aí e espalhe o conteúdo para os seus amigos vascaínos, vai? Porque aproveite o momento em que eles estão empolgados, felizes da vida. É nóis!